A todos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 ao 6. Pedir para projetar aqui. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 ao 6, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito e o espírito do erro. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine na compreensão do estudo da sua palavra nessa noite. Bondoso Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela sua palavra, pela sua vontade revelada a todos aqueles a quem o Senhor tem se revelado. Muito obrigado a Deus, porque temos o privilégio de ainda poder ter, a Deus, uma liberdade no nosso país e poder estudar a sua palavra. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor continue a preservar isso, Deus, do nosso país, nossa nação, e também conceder às outras nações ainda que não têm essa liberdade. E diante da sua palavra, Deus, que foi lida e que será estudada, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê iluminação através do seu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a vontade do Senhor, e assim viver, a Deus, diante do Senhor, alimentados, nutridos pela meditação e estudo da sua palavra. Nós oramos, rogamos ao Senhor mais uma vez, que o Senhor nos dê o entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é sobre o anticristo. E se você buscar na internet esse tema, você vai ver diversas linhas de pensamento falando a respeito da interpretação. Quem é o anticristo? O anticristo é um sistema, o anticristo é uma pessoa, ou são as duas coisas, e ele já está presente, ou ele vai aparecer ainda, e são diversos questionamentos em relação a esse tema, o anticristo. E João, ele é o único em toda a Escritura Sagrada que vai falar a respeito desse termo especificamente, anticristo. Na sua primeira carta e segunda carta, ele vai dizer o seguinte, na 1 João capítulo 2, verso 18, está projetado aí: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Então aqui é a primeira vez, então, que João fala a respeito do anticristo. A segunda ocasião que João vai falar a respeito do anticristo, está registrado lá em 1 João mesmo, nessa mesma carta que nós lemos aqui. 1 João, capítulo 2, verso 22, em que ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. A terceira vez que João fala a respeito do anticristo é esse texto que nós lemos aqui nessa noite, que é a base, o texto básico do estudo sobre o anticristo, que ele diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E a quarta vez que João vai falar sobre anticristo, esse termo está registrado lá em 2 João, a segunda carta, capítulo 1, verso 7, que ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, esses são os textos que em toda a Escritura Sagrada vai falar sobre o anticristo. É só aqui que você vai encontrar. E por que João fala a respeito desse espírito do anticristo, ou quando ele usa esse artigo definido o anticristo? João aqui, especificamente agora no capítulo 4, também nas outras cartas, na segunda carta e nessa, ele estava combatendo um tipo de filosofia no meio cristão, que era o gnosticismo. O gnosticismo, eles não aceitavam a ideia que Jesus, sendo Deus, havia se encarnado. Porque havia uma dualidade entre os gnósticos, que colocavam como o que peca, o que erra, é a carne, mas o espírito ele continua sendo puro. Então, eles não aceitavam Jesus vindo em carne, já que ele era Deus puro, e a carne é pecaminosa, e mesmo assim ele sofrendo, morrendo a morte de cruz, então eles negavam a literalidade do Deus encarnado Cristo. Então aqui o apóstolo João, ele diz que quem fala isso, que Cristo não se encarnou, que o Deus ele não tomou forma humana, este tem o espírito do anticristo. Próximo slide. Então esse termo anticristos, ele só se encontra então nas epístolas de João. E a forma da palavra anticristo, ela pode escrever na nossa língua, língua portuguesa, ela já tem essa ideia. Existem duas formas. Primeira, o anti significa no sentido em lugar de. Então, anticristo é como se uma pessoa tomasse o lugar de Cristo. E a segunda forma é esse anti no sentido de contra, ou seja, algo que vai contra os ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que ele pregou, ou tudo aquilo que os cristãos falam a respeito de Cristo, baseado sempre na Escritura Sagrada. Então, você vê isso na Epístola de João, ele combatendo as pessoas que querem tomar o lugar de Cristo, mas também combatendo aqueles que são contra Jesus Cristo. Como eu disse aqui, João estava combatendo aqueles que estavam ensinando, eram falsos mestres, falsos profetas, que falavam a respeito que Cristo, então, Deus não tinha tomado forma humana. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele não poderia salvar da forma que ele salvou o mundo, morrendo. E o próximo slide. Mas isso já, a respeito do anticristo, isso já havia sido falado a respeito, não com essa palavra, como eu disse aqui, apenas João usa essa palavra anticristo, mas algo que apontava para o anticristo na profecia de Daniel. E Daniel, existem diversas revelações ali, que é dada por Daniel,
que são difíceis de ser compreendidas, e muitas pessoas, até entre os teólogos, é um texto, um livro bastante difícil em algumas passagens, por exemplo, Daniel capítulo 7 e aqui Daniel capítulo 11, porque ele fala de profecias e você precisa buscar ao longo da história cristã aquilo que Daniel falou, a profecia que ele falou, o que apontava, para que coisa, pessoa, impérios, a respeito de quem Daniel estava falando. Se você olhar Daniel capítulo 11, verso 31, vai dizer o seguinte: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. É um versículo que você olha para ele e fica tentando identificar o que é. Lógico, você vai olhar o contexto, mas mesmo assim, olhando o contexto, você precisa entender de quem Daniel estava falando. E entre os estudiosos da Bíblia, eles apontam que Antíoco Epifânio, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, ele foi esse tipo de anticristo. Foi ele que sairia essas forças que profanariam o santuário. Porque por volta do ano 186 a.C., esse Antíoco, ele entrou em Jerusalém, invadiu, e ele sacrificou porcos dentro do altar. E você sabe que porcos na Bíblia, para os judeus e para o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, nas leis de Moisés, era o animal mais impuro. Então ele entra naquele altar, no Santo dos Santos, e sacrificam porcos ali no templo. E ele impediu que os judeus sacrificavam a Yahvé, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. E além disso, ele colocou ali um símbolo de adoração a Zeus, entre os gregos, os helenistas, que eles adoravam a esse Deus, o Deus dos céus, que eles chamavam. Perceba, então, esse Antíoco Epifânio foi quem concretizou essa profecia de Daniel, lá em Daniel capítulo 11, verso 31. E no próximo slide, mas a partir do verso 36, entre esses estudiosos que analisam a história, e vê esses cumprimentos da profecia bíblica, eles percebem que algumas coisas não foram concretizadas nesse Antíoco Epifânio IV. E o que eles entendem, então, é que o profeta Daniel, ele aponta para o anticristo. Lá já em Daniel. Daniel capítulo 11, verso 36 diz o seguinte: este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Porque Antíoco Epifânio, depois, passado o tempo, ele era um imperador da Síria, vieram outros imperadores e destruíram ele. Teve a revolta dos Macabeus, que nós não encontramos na Sagrada Escritura, mas encontramos em outros livros, livros que nós podemos observar a história da igreja. E aqui, então, entre os estudiosos, depois nós vamos ver o que o Senhor Jesus fala a respeito do anticristo. Ele não usa essa palavra, mas usa sobre o desolador. Aqui nós percebemos, então, que Daniel já havia apontado aquilo que viria lá na frente, depois de Cristo, no final dos tempos, que já temos aprendido, O pastor tem ministrado essas aulas para a gente, que Daniel já apontava para uma pessoa específica, que tomaria essa forma humana e que, com o objetivo de tomar o lugar de Deus. Próximo slide.
O apóstolo Paulo, ele, além de João, Jesus, né, Daniel, ele vai falar a respeito do homem da iniquidade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 2 a 4, diz o seguinte: Aqui não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo faz um alerta aos Tessalonicenses, dizendo: cuidado aqueles que dizem que chegou o dia do Senhor, ou seja, o dia que Jesus vai voltar. Cuidado aqueles que estão falando sobre isso. Daí ele continua: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Daí você já vai lembrando do texto de Daniel, capítulo 11, verso 36, que nós lemos anterior. Ele quer tomar o lugar de Deus, o Deus dos deuses que cita lá. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, essa descrição, não tem como você não lembrar daquilo que Daniel, da profecia de Daniel, capítulo 11, verso 36, que apontava para o anticristo. Perceba, pode passar mais um slide para ficar mais... Ele continua, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 9, dizendo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Esse estudioso, Luiz Berkoff, talvez seja um dos pioneiros dentro do campo que nós chamamos de teologia sistemática, que pega todos os temas da Bíblia e sistematiza, ou seja, separa por temas, por assuntos. Ele fala a respeito daquele que detém, então, esse iníquo, que ele não apareceu ainda. Ele fala o seguinte: quando esse obstáculo, ele está se referindo o início do verso 7, que ele diz: seja afastado aquele que agora o detém alguma coisa, detém esse iníquo que não apareceu ainda. Então, Luiz Berkoff, ele diz: quando esse obstáculo, seja qual for, há várias interpretações, né, que ele coloca, for retirado, aparecerá o homem do pecado, ou seja, o homem iníquo, segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Antes de Cristo vir, o que vai acontecer é que haverá apostasia, que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2 a 4. Para que isso aconteça, primeiro vai ter que ter apostasia. E apostasia, meus irmãos, não é o que o mundo faz, mas são pessoas que eram crentes, que estavam entre nós, mas que hoje vivem fora dessa realidade. Vivem de acordo com o curso deste mundo e abandonaram a fé. E também aqueles que estão na igreja, mas que o seu coração já abandonou a fé há muito tempo. Eles frequentam a igreja, participam dos cultos, mas o seu coração, o mundo tomou conta, as coisas deste mundo. E então haverá, nesse tempo em que o anticristo vai aparecer, haverá muita apostasia, o qual nunca houve. Então as pessoas que estão entre nós e que talvez abandonaram a fé, elas vão negar muitas coisas a respeito de Cristo. Às vezes nós vemos as pessoas, né, que antes as coisas eram terríveis, né, você via coisas imorais, hoje as pessoas aceitam
de uma forma tão tranquila, não é verdade? As coisas que as pessoas julgavam, nossa, fulano faz isso, hoje ela mesmo pratica. Hoje ela mesmo vive dessa forma. Perceba, a apostasia é uma realidade mesmo dentro da igreja, no coração das pessoas. Isso vai aumentando cada vez mais na igreja, as pessoas que saíram da igreja e vivem dessa forma, porque isso é uma realidade. O apóstolo Paulo diz que o iníquo vai aparecer quando primeiro acontecer muita apostasia, vai chegar no nível tamanho de apostasia, que você vai se entristecer, às vezes pessoas dentro da sua própria casa, amigos seus que caminhavam com você, pessoas queridas, vão viver dessa forma. E primeiro vai vir a apostasia, o apóstolo Paulo diz, e depois vai ser revelado esse homem da iniquidade. Perceba, o apóstolo Paulo não usa uma forma de geral, generalista, um sistema, ele fala que é o homem da iniquidade, o filho da perdição, e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai querer tomar o lugar de Deus. E quem está por trás de tudo isso, que em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, continua, capítulo 2, versos 7 a 9, é Satanás. E Satanás, ele vai estar por trás desse homem da iniquidade, que vai tomar a forma. Ele vai estar, é como se esse homem da iniquidade fosse um boneco, e Satanás ele vai guiar. Por meio dele vai ter sinais, milagres, né, prodígios da mentira. Nós vemos isso, né, lá no Egito, lembra que Moisés ele joga a vara, vira uma cobra, daí eles tentam fazer, acontece, eram mágicos, mexiam com magia, e as coisas aconteciam. Simão mágico, nós vemos o apóstolo Paulo também. Ou seja, Satanás ele consegue fazer as coisas, sinais, prodígios, e as pessoas vão ficar maravilhadas. Perceba, esse anticristo ele vai ser uma paródia de Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo fez, o anticristo também vai fazer. Ele vai tentar enganar muitos. Ele vai surgir e por trás vai estar Satanás só guiando esse anticristo. Ele vai ser então uma paródia, uma cópia podre, né, de Cristo. Só que ele vai enganar muitos, inclusive aqueles que caminham conosco. Porque vai ser muito real, vai ser muito semelhante quem Jesus é. Às vezes nós vemos aí alguns homens, né, aqui no Brasil tem, né, você deve conhecer, que se chama Cristo também, né? Nem vou citar para não dar crédito, mas você sabe quem é, aqui do Paraná. Ele consegue enganar alguns, mas ele não engana você, não engana a mim, uma pessoa. Só que esse anticristo que vai aparecer, ele vai enganar muitos, porque vai ser muito real. Ele vai efetuar milagres por causa de Satanás de trás. Falsos sinais mentiras, que diz o apóstolo Paulo. Então, esse anticristo, quem vai estar por trás é Satanás, porque ele quer estar no lugar de Deus, ele quer estar sentado. Ele vai usar esse homem, né, essa pessoa. Próximo slide. O Senhor Jesus fala sobre esse abominável da desolação. Lá em Mateus capítulo 24, verso 15 e 16, diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que nós lemos ali, no lugar santo, quem lhe entenda, o Senhor Jesus fala, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Um outro estudioso, né, na área da escatologia, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, né, que é o estudo das últimas coisas, dos últimos dias, chamado Anthony Huckman, ele diz o seguinte, que está projetado aqui. Quando Jesus proferiu essas palavras a respeito do abominável da desolação, a profanação do templo por Antíoco Epifânio, que era o imperador da Síria, lá 2 séculos antes de Cristo, já tinha ocorrido, porque foi antes de Cristo. Ele já tinha profanado o templo, já tinha impedido que os judeus sacrificassem no templo, e mesmo assim Jesus disse, quando virdes acontecer, fujam para os montes, ele diz.
Obviamente, deveria haver um segundo cumprimento da profecia acerca da abominação desoladora que Daniel fala lá, capítulo 11. Além do cumprimento que já tinha ocorrido quando Jesus proferiu essas palavras. Esse segundo cumprimento deveria dar-se na época da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Quando o imperador Tito ele entra, né, com seu cavalo até no templo, com suas legiões, e os estandartes que levavam a imagem, né, que o imperador era adorado também, uma imagem que era adorada pelos romanos naquela época. Quando os judeus vissem essa abominação desoladora, que o Senhor Jesus havia falado, eles deveriam lembrar as palavras de Jesus e fugir para os montes. Por quê? Porque quando o exército entraria com Tito, se você ficasse, você ia morrer. Então o Senhor Jesus fala, quando acontecer isso, o abominável chegar, os judeus devem fugir para os montes, né? Ai das mulheres grávidas, né? Outros textos dizem. Fuja porque ele vai destruir tudo. Ou seja, é uma figura que apontava como um anticristo também. Perceba, ele não usa a palavra anticristo, mas a figura que é contra, que vai contra ou quer tomar o lugar de Cristo. Aqui o Senhor Jesus chama então de o abominável da desolação. O próprio Senhor Jesus então alerta os seus discípulos a respeito desse anticristo. Próximo slide. Então perceba, existem vários tipos de anticristo. O próprio João, que é o texto básico que nós lemos aqui, ele fala que o espírito do anticristo ele já está reinando, já está no nosso meio. Há pessoas que negam, há imperadores. Se a gente for resgatar na história, nós vamos ver logo adiante, várias figuras de anticristo já apareceram. E Anthony Huckman, então, ele diz o seguinte, no sermão profético, ou seja, aquele sermão que o Senhor Jesus falou, ou chamado também de sermão escatológico, Jesus está anunciando eventos do futuro distante em estreita ligação com eventos do futuro próximo. Ou seja, aquela destruição no ano 70, logo 70 anos depois de Cristo, que Tito invadiu e destruiu Jerusalém, também aquele cumprimento do futuro próximo também aponta para um futuro mais distante, que vai falar sobre o abominável da desolação, o anticristo, uma figura específica. A destruição de Jerusalém, que está no futuro próximo, é um tipo de fim do mundo. Então, aquela destruição que aconteceu em Jerusalém é uma figura típica do fim do mundo. E daí, então, ocorre essa mistura de um futuro distante, mas também um futuro próximo. Dois cumprimentos, e nós vemos isso também no Antigo Testamento, quando apontava para Cristo, mas ao mesmo tempo apontava para Davi, e Cristo viria como rei dos reis, Davi sendo rei. E por causa disso, a passagem não trata exclusivamente nem da destruição de Jerusalém, nem do fim do mundo. Ela lida com ambos os eventos. As duas coisas estão corretas. Às vezes falando deste em termos daquela. Ou seja, Jesus, ele fala da destruição de Jerusalém, mas também está querendo apontar para algo lá no futuro, no fim dos tempos. Essa destruição de Jerusalém também aponta para uma destruição no fim dos tempos, lá no final de todas as coisas que vão acontecer antes, então, que ele volte. Pode passar. Então, os anticristos na história, né? Você poderia citar vários, mas aqui Berkhoff ele cita alguns. Para o judeu, na igreja antiga, muitos afirmavam que o anticristo seria um judeu com a pretensão de ser Messias. Né? Você deve saber que o judeu, por isso que nós somos cristãos, existem os judeus, existem os cristãos. Os judeus, eles não creem que Cristo é o Messias. Então, para aquela igreja antiga, lá dos primeiros séculos, né, o anticristo seria então um judeu com a pretensão de ser o Messias, já que o povo judeu aguardava o Messias. E até hoje aguarda o Messias, não creem que Jesus Cristo é o Messias. Paulo também, para muitos estudiosos, para ele talvez seria o imperador romano, que era também uma figura
de anticristo, porque ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria ser adorado. E Paulo foi decapitado, né, como diz a história da igreja cristã. Então, o imperador romano para Paulo seria um anticristo. Para João, lá do Apocalipse, talvez o anticristo, na mente dele, seria um Nero que perseguiu a igreja, que matou cristãos, levou a arena para ser devorado por feras, né, por leões. Lá em Apocalipse 13, 18. Porque quando você lê, que não é um assunto desse estudo, mas quando você estuda esse número 666, se você traduzir do grego para o hebraico César Nero, ou Imperador Nero, você perceber que era 666. Né? Na Reforma, Lutero, Calvino, consideravam os papas como anticristo, porque eles tinham um poder político, econômico, e era como se fosse o representante de Cristo. Então, para Lutero e Calvino, o anticristo era o Papa. E, na verdade, o papado, Berkoff continua, revela várias características do anticristo, se você fazer essa comparação. Todavia, dificilmente poderíamos identificá-lo como o anticristo, ou anticristo. É melhor dizer que há elementos do anticristo no papado, ou seja, em todas essas, e ainda poderia citar Napoleão, né, que com seu exército foi conquistando, né, o francês foi conquistando várias passagens, Hitler, né, avançando, matando judeus, e poderíamos citar vários e vários exemplos aqui. Ou seja, são exemplos que vão contra Cristo, que perseguem aqueles que servem a Cristo. É o espírito do anticristo. Assim como foi nos dias de João, que nós lemos aqui, aqueles que negavam que Jesus Cristo era Deus, o Deus encarnado, o Deus homem, também continua em toda a história. O espírito do anticristo já está presente. O Senhor Jesus já também falou a respeito lá do abominável da desolação. Próximo slide. Mas quando então o anticristo, aquele que vai tomar a forma da perdição, o iníquo, como diz o apóstolo Paulo. Se nós lemos alguns textos da Bíblia, né, por exemplo, no dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, verso 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em Lucas capítulo 17, verso 26 e 27, que o Senhor Jesus fala aqui, é o Senhor Jesus falando, ele fala: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Perceba, nessa história de Noé, Gênesis 6, 5, diz que a maldade havia se multiplicado. E era continuamente mal todo o desígnio do coração. E quando Deus percebeu isso, ele mandou o dilúvio. Ou seja, o juízo, a condenação veio. Interessante que aqui, Lucas, o Senhor Jesus fala que nesse tempo, as pessoas estavam no lamaçal do pecado, vivendo na imoralidade, e esse pecado havia se multiplicado, ou seja, havia alcançado um patamar tal que Deus mandou o juízo. E o Senhor Jesus fala que essas pessoas, elas comiam, elas bebiam, casavam, faziam coisas corriqueiras, ou seja, o mal em si, o pecado que havia se multiplicado, não impedia das pessoas comerem, viverem, terem uma boa vida, se casarem, ter uma boa casa, talvez, um bom carro, e ter muita saúde. O pecado em si, ele não está impedindo as pessoas de viverem. Mas Deus, ele manda o juízo, porque Noé e sua família foram salvos, porque eles não creram que o dilúvio cairia. Né?
mas Deus ele manda o juízo, ou seja, se multiplicou, repare bem, havia multiplicado o pecado e Deus manda o juízo. Numa época as pessoas estavam vivendo uma vida, talvez com saúde perfeita, comiam, bebiam, casavam, trabalhavam, viviam a sua vida, mas no pecado, vivendo uma vida aquém de Deus. Mas uma passagem, Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, verso 20 e 21. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. E o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Essa passagem você também conhece muito bem. Em Lucas capítulo 17, verso 28 a 30, o Senhor Jesus fala, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Ló vivia nessa região. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Mais uma vez, em Gênesis capítulo 18, verso 20 e 21, diz que tem se multiplicado o pecado se tem agravado muito. Ou seja, está enchendo, está indo até a tampa o pecado. Ele está se multiplicando. E as pessoas, o que elas faziam? Elas compravam. Elas vendiam, elas construíam coisas. Elas plantavam, edificavam coisas. Estava tudo bem. Mas quando Ló sai, Deus salva Ló, menos a sua mulher, choveu do céu fogo e enxofre. Ou seja, perceba, Deus, quando vem o juízo, é quando ele percebeu que o pecado se multiplicou de tal forma que vem o juízo de Deus. O Senhor Jesus alertou. Assim como foi no dilúvio com Noé, assim como foi com Sodoma e Gomorra, assim será quando o Filho do Homem vier. E isso deve chamar a nossa atenção, meus irmãos, para percebermos quando os nossos amigos, nossos familiares estão vivendo. Porque aparentemente eles estão com saúde, aparentemente eles estão com dinheiro, eles estão produzindo, trabalhando, tendo um bom trabalho. Mas eles negaram a Deus. Eles se apostataram da fé. Eles negam. Talvez não negam com palavras, mas vivem no pecado. Assim serve para mim e para você também. Porque o Senhor Jesus alerta. Assim como foi nos dias de Ló, as pessoas estavam vivendo. Ninguém estava desesperado, doente, clamando, na miséria. Não. Assim será quando o Filho do Homem vier. O Senhor Jesus disse isso. Próximo slide. Então, quando o anticristo vai surgir, a iniquidade irá aumentar sobremaneira. Mateus capítulo 24, verso 12 a 15, que lá faz parte do sermão escatológico, ou sermão profético do Senhor Jesus, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, o anticristo, no lugar santo, quem lê, entenda. Interessante que quando Deus ele entra em aliança com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, ele vai falar a respeito que o povo dele ia passar por 400 anos de escravidão, que é o povo que ficou lá no Egito. No final do capítulo 2, Deus se lembra, lá Êxodo capítulo 2, Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão e ele ouve o clamor
do povo de Deus, o povo hebreu que estava sendo escravizado lá no Egito, ele se lembra da aliança que ele fez com Abraão 400 anos antes, que é em Gênesis capítulo 15, essa profecia. Ele diz, na quarta geração, em Gênesis capítulo 15, verso 16, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que nos leva a chegar à conclusão, meus irmãos, o pastor Leandro Antônio Lima, né, um especialista em escatologia da IPB, do Brasil, né, da IPB, ele acredita que é nessa época, devido a essas passagens, quando o juízo de Deus vem, é quando vai se multiplicar então a iniquidade. Haverá muito pecado, as pessoas vão estar vivendo, trabalhando, ganhando dinheiro, com saúde, mas elas vão olhar para o anticristo. Você fala, eu não vou olhar, fulano não vai olhar, porque é impossível você crer. Mas vai, porque aqui, que nós lemos, o Senhor Jesus ele fala que o amor se esfriará de quase todos. É o Senhor Jesus falando, e isso vai acontecer. Porque vai se multiplicar a iniquidade. E não pense você que o mundo vai melhorar, porque o mundo não vai melhorar. Porque cada ano que passa, cada dia que passa, essa iniquidade está sendo multiplicada, está sendo elevada até chegar à tampa quando o juízo de Deus vier. É essa forma que Deus determinou antes da fundação do mundo as coisas acontecerem, e essa forma como ele sempre agiu na história, como foi no dilúvio, como foi em Sodoma e Gomorra, assim como o Senhor Jesus disse isso, como foi nessas épocas, nesses tempos, assim será quando o Filho do Homem vier. Próximo slide. Quando o anticristo surgirá, 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, versos 6 a 11, e diz o seguinte, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, perceba, é o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, que nós lemos lá no começo, né? Com todo poder, sinais, prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Em Apocalipse, capítulo 20, versos 2 e 3, diz, ele segurou o dragão, que ele está falando sobre o anjo, né? A antiga serpente que é o diabo. Aqui, João deixa muito claro, falta só passar o WhatsApp, né? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, não precisa nem fazer a interpretação, né? Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Essas duas passagens, eu coloquei Apocalipse, para nós entendermos aquilo que o pastor já falou sobre o milênio, que nós não entendemos o milênio como forma literal, 1000 anos. Nós já estamos vivendo o milênio, logo após já a ascensão, onde Jesus inaugura dizendo, vai e prega o evangelho, ide por todo mundo, porque agora o enganador ele está preso. Ele não pode mais enganar as nações. Antes Deus tinha se revelado a Israel, agora você pode pregar a todas as nações, ou seja, alcançar os gentios, porque Satanás não pode mais seduzir, enganar as nações, porque ele está preso. Preso totalmente? Não, mas ele está preso no sentido de ele não pode fazer mais aquilo que ele era poderoso para fazer, que era enganar as nações. Ele foi expulso dos céus. Até então, Satanás tinha acesso aos céus, a Deus. Lembra-se quando Jó vai se apresentar diante de Deus, o diabo chega diante de Deus, daí Deus fala, de onde vens? Estou de rodear a terra. Ele tinha acesso, mas
quando Jesus ele morre, ele sobe aos céus e diz que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, Satanás perdeu. Ele tem as suas ações, ele promove destruição, lógico, debaixo da autoridade de Deus, da soberania de Deus, mas agora nós podemos pregar o Evangelho. Ele não pode cegar mais as nações. Ele pode tentar colocar armadilhas, produzir mortes debaixo da vontade de Deus, lógico, mas o Evangelho está se expandindo. O reino de Deus está cada vez mais avançando, né? E Apocalipse vai falar sobre isso, que ele foi preso durante 1000 anos, e no final, diz lá no verso 3, é necessário que ele seja solto pouco tempo, um período curto de tempo. Último slide. O que podemos dizer a respeito de tudo aquilo que a gente falou nessa noite? É lógico, a gente vai tentar continuar, se Deus permitir, falar a respeito do anticristo. Mas até aqui, esse estudioso ele fala 4 coisas a respeito de tudo isso que a gente falou aqui. O espírito anticristão, ou o espírito do anticristo, já estava em ação nos dias de Paulo e de João, segundo o próprio testemunho deles. Eles viam, Paulo vinha no imperador de Roma, João vinha em Nero César, o imperador Nero, como figuras do anticristo. Imagine para os judeus ou cristãos que viam Hitler destruindo, matando, para eles estava claro que ele era o anticristo. Ele estava tomando o lugar de Deus. O segundo é que ele alcançará o seu poder supremo, o anticristo alcançará o seu poder supremo nas proximidades no fim do mundo. Lá no finalzinho, quando Satanás será solto, Deus vai dar autoridade para ele de novo, ele vai vir com tudo que ele puder, com todas as suas armas. Isso nós vamos estudar quando for lá em Apocalipse, sobre as bestas, né? Terceiro, que Daniel, o profeta, ele retrata a sua faceta política. Ele falava sobre Antíoco lá, que a gente falou, Epifânio. Paulo, a Eclesiastes, sobre a igreja. João, em Apocalipse, que nós lemos, retrata ambas as facetas. Ambas podem ter revelações sucessivas do poder anticristão ou do poder do anticristo. E em quarto, que provavelmente esse poder afinal se concentrará num só indivíduo, vindo a ser a encarnação da iniquidade, ou seja, o homem iníquo, que o apóstolo Paulo fala. Meus irmãos, quando nós falamos que Cristo vai voltar e está cada vez mais próximo, isso é real, isso é verdadeiro. Mas é diferente de dizer que está na iminência, ou seja, está praticamente agora. Se eu falasse, Cristo vai voltar agora, eu poderia dizer não, porque tem que aparecer o anticristo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso usar isso para dizer, vai demorar muito tempo, porque nós temos percebido que as coisas estão acontecendo de uma forma, e você deve concordar comigo, tão rápida. Há poucas semanas, quem ouvia falar sobre guerra, hoje está se falando que a guerra pode se expandir de tal forma que nós nem imaginávamos. Bombas. As coisas estão caminhando muito rápido. Tecnologias que alcançaram patamares que demoraria dezenas e dezenas de anos. Hoje, em poucos meses, as pessoas alcançam coisas. Então, é um erro nós acharmos que Jesus ainda vai demorar. É verdade que muitas coisas precisam acontecer. Talvez semanas, eu não sei. O próprio Apocalipse fala que o diabo será solto por pouco tempo, eu não sei, ele não fala sobre quantidade de dias, meses, mas será tempo suficiente para enganar muitos, né? O que nós devemos compreender é que eu e você, ou você e eu, né, devemos estar preparados e devemos alertar aqueles que nós amamos, que nós convivemos, a respeito disso, dessa verdade. As pessoas que estão vivendo a vida, parece que está tudo bem, mas assim foi nos dias de Ló, assim foi nos dias de Noé,
assim será também quando Jesus voltar. Porque quando o anticristo aparecer, ele vai enganar muitos. E muitos vão olhar para ele como o salvador da pátria, como aquele que vai livrar o mundo dos problemas. Ele vai efetuar milagres, nós vamos ver isso mais à frente. Ele vai ser uma paródia, um espelho podre daquilo que Cristo já foi. O nascimento talvez vai ser uma coisa espetacular. Diz lá que ele recebeu uma ferida de morte e ele, de alguma forma, conseguiu sobreviver, apontando para uma ressurreição, que em Apocalipse você vai ver isso. Então são coisas tudo semelhantes a Cristo. Então vai enganar. Não pense você, eu não vou ser enganado. Se você não estiver preparado, se você não estiver em Cristo, você vai ser enganado. Porque ele vai promover milagres. Então, o que nós podemos chegar à conclusão é que existe ou existirá, e eu creio nisso, o anticristo. Então não é apenas um sistema, obviamente que existem sistemas políticos, existem sistemas que operam, como João disse aqui, sobre o espírito do anticristo, mas haverá aquele que vai tomar essa forma do iníquo. E quem vai estar por trás disso será Satanás solto. E Satanás ele vai promover todas as coisas que você possa imaginar, debaixo da autoridade dada por Deus. Foi assim que Deus determinou e assim vai acontecer. Que nós possamos, meus irmãos, diante de tudo isso, confiar que no final de todas as coisas, como o próprio apóstolo Paulo diz, com um sopro, apenas com a sua vinda, a sua segunda vinda, Jesus Cristo vai aniquilar esse anticristo. E Satanás vai ser lançado no lago de fogo, preparado para ele e seus anjos, e todos aqueles que negaram, se apostataram, cujo amor se esfriou e abandonaram a fé, porque não creram, porque o creram, mas não resistiram às pressões do mundo, como o Senhor Jesus fala sobre a semente. Ela foi jogada em vários lugares pelo caminho, mas as pressões, o pecado, as ilusões do mundo, eles se deixaram levar. Que Deus possa abençoar a sua e a minha vida para que eu não caia em apostasia. E também que Deus nos use para pregar o Evangelho àqueles que têm vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor. E mesmo você que frequenta, você também e eu, nós estamos livres disso, da enganação. Nós devemos estar vigilantes, como o Senhor Jesus falou. A vinda do Filho do Homem será como um ladrão. Ninguém aguarda um ladrão vir. Ninguém está esperando um ladrão chegar na sua casa e roubar. Mas é de surpresa. Mas antes, algumas coisas vão acontecer. Mas nós devemos estar preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando você se colocar em pé,